Olá, este é o programa Justiça do Trabalho na TV, que é produzido pela Diretoria de Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e traz até você assuntos importantes do Judiciário Trabalhista. Hoje o nosso convidado foge um pouco dos padrões costumeiros. Estou aqui com o professor Vitali Joannone Neto, graduado em História pela Universidade do Sagrado Coração, em Bauru, mestre em História pela Unesp de Franca e doutor também pela Unesp, agora de Assis, São Paulo. Hoje o professor Vitali leciona História na UFMT e desenvolve outras atividades que ele vai nos falar. O Dr. Vitali esteve aqui hoje pela manhã falando sobre o processo histórico de Mato Grosso. Falou sobre a ocupação, os conflitos, a integração social e econômica dos povos. A palestra faz parte do curso para novos magistrados do trabalho, é o módulo regional do programa da Escola Nacional de Magistratura. Professor Vitali, está muito em evidência no nosso estado a questão do trabalho escravo. E a Justiça do Trabalho tem feito uma atividade de julgar e de também conciliar alguns conflitos levantados pela Delegacia do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho. O senhor, que não é da área jurídica, que é um cientista na área de história, como que o senhor vê este problema do conflito, digamos um conflito ainda, pode-se dizer conflito hoje, o problema do trabalho escravo que é tão falado em Mato Grosso? Bom, primeiro eu agradeço o convite, fiquei muito honrado pela Escola de Magistratura ter me convidado para ministrar esse módulo e mais ainda por estar podendo aqui continuar minha atividade e conversar com você e com o público. O trabalho escravo, desde quando eu cheguei no Mato Grosso em 1997 e tenho andado pelo interior, tenho me deparado com essa situação. Nos últimos anos, 2003, 2004 para cá, eu tenho notado uma valorização por parte da imprensa e por parte das autoridades no trato dessa temática, né? Do ponto de vista histórico, a gente nota que podemos colocar como um divisor de águas o ano de 1971 na abordagem desse problema. Em 71, Dom Pedro Casaldáliga, então bispo na prelazia de São Félix do Araguaia, ele escreve uma carta pastoral e trata dessa questão. Em 71, você sabe bem, nós estávamos em pleno período militar no Brasil, né? A ditadura civil-militar, como se diz hoje nos meios acadêmicos. E o documento dele foi importante porque trouxe novamente esse assunto em discussão e tratando especificamente de Mato Grosso, região do Araguaia. E ele faz uma série de denúncias muito sérias. De lá para cá, o problema tem sido discutido muito fortemente, cada vez mais, né? Não só nos meios acadêmicos, mas também nas instituições, em outras instituições nacionais e até internacionais. Antes Slavery, OIT, esse assunto volta e meia vem à tona, né? Mas depois da atuação dos grupos móveis, isso vem ganhando cada vez mais projeção. Então, do ponto de vista histórico, eu noto que é como se fosse uma recorrência o trabalho escravo. Na verdade, o Brasil deixou de ser um Estado escravista, mas continuou a utilizar esta forma de mão de obra. Essa é uma questão para mim muito clara. Apesar de
muitos colegas meus na academia contestarem por questões teóricas, não práticas, por questões teóricas, né? E andando pelo Mato Grosso, rodando pelo interior, você nota que, infelizmente, esta prática ainda existe e ainda é muito forte. Mas é importante enfatizar o seguinte, porque existem setores que contestam veementemente isso, né? É bom deixar claro o seguinte, ele existe, atinge uma parcela dos trabalhadores, não é a maioria, é uma parcela estreita, mas enquanto existir um único caso, nós devemos estar atentos, tá? No meio rural. E a ação do Estado, aí, o Poder Judiciário, o Executivo, enfim, a ação do Estado, né? Nessa área, no campo, por exemplo, mato-grossense, tem contribuído decisivamente para mudar esse cenário. Nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos em seguida para continuar conversando com o professor Vitali. O TRT está concluindo os preparativos para lançar novo edital de licitação para a contratação de empresa que irá terminar o prédio da Vara do Trabalho de Sinop. A construtora que venceu a primeira licitação cometeu falhas na execução da obra, obrigando o TRT a proceder à rescisão unilateral do contrato e a aplicar à empresa as penalidades previstas em lei. Atualmente, está no canteiro de obras uma nova empresa, contratada para realizar trabalhos preventivos e inadiáveis e, assim, evitar que a parte já construída se deteriore. Esses trabalhos estão sendo realizados até que a nova licitação selecione a construtora que irá finalizar a obra do prédio da Vara do Trabalho de Sinop. Eu gostaria de saber se a empregada doméstica tem direito a fundo de garantia. O recolhimento do FGTS para o empregado doméstico é facultativo. O empregador concede se quiser, ou seja, depende de acordo entre as partes, empregador e empregado. Uma vez decidido pelo recolhimento, depois de efetuado o primeiro depósito, o empregador não pode desistir de fazê-lo, cessando somente depois de rescindir o contrato de trabalho com o referido empregado. A partir do início do recolhimento, o empregado doméstico passa a ter os seguintes benefícios: direito ao seguro-desemprego durante até o máximo de 3 meses, só que para isso é necessário que o FGTS esteja sendo recolhido há pelo menos 15 meses e a dispensa seja sem justa causa. Além disso, tem direito ainda a receber os 40% de multa do FGTS paga pelo empregador. Para efetuar o recolhimento do FGTS, é necessário que o empregador doméstico esteja inscrito junto ao INSS, através do SEI, cadastro obrigatório para empregadores que não necessitam de CNPJ e CGC, onde se incluem os empregadores domésticos, e a empregada deve possuir o cadastro de empregada doméstica junto ao INSS. Até a próxima! Estamos hoje aqui falando com o professor Vitali Joanoni Neto no nosso programa Justiça do Trabalho na TV. Professor Vitali, hoje se fala muito do progresso econômico do nosso Estado. Esse progresso, na sua visão, ele tem atingido favoravelmente a todos ou ele é um progresso excludente? Olha, sem dúvida nenhuma, se você olhar os dados do IDH, por exemplo, o IDH do Estado de Mato Grosso, o IDH dos municípios de Mato Grosso, você vai notar, na média geral, uma melhora. Mas esses indicadores, eles medem médias, eles medem um quadro geral da situação. Quando você vai a campo e vai olhar especificamente as pessoas, as cidades, se você tem cidades que têm um perfil bastante, principalmente as cidades, por exemplo, da soja, né, mostra esse perfil, quando você vai olhar o público migrante, por exemplo, a população
de baixa renda que migra em busca de trabalho, aí você começa a encontrar os entraves a esses indicadores. Né? Você começa a encontrar esses. Por exemplo, vou dar um exemplo só, bastante pontual. A cana. Hoje, em função do biocombustível, a cana é um produto que chama a atenção do mundo todo, que envolve alta tecnologia, e da qual se retira 300 subprodutos diferentes, todos com amplo uso no mercado. Mas se você olha a cadeia produtiva como um todo, lá na ponta inicial da cadeia produtiva, o cortador de cana, que é esse migrante que vem para o estado de Mato Grosso, ainda não recebeu os efeitos desse IDH. Você ainda nota que as condições de trabalho são muito semelhantes, muito semelhantes a de 20 anos atrás, de 50 anos atrás. Se descuidar em alguns casos, ela não difere em nada daquela situação do cortador de cana do século XVII, por exemplo. Então, na sua visão, a cana, a soja, o algodão, que são produtos produzidos na forma de monocultura, elas continuam sendo um problema. Mas existem alternativas ainda, hoje em dia, a essas grandes produções, a essas grandes extensões de lavoura? Existe oportunidade ainda para o pequeno produtor? Nessas lavouras, não. O cultivo da soja, o cultivo do algodão, ele não se sustenta em pequenas propriedades. Como é que uma propriedade que produz algodão hoje, ela tem que ser mecanizada, não há mais espaço no mercado para a produção, como se fazia no Paraná, a colheita manual de algodão. Isso é uma coisa do passado. Mas e daí tem outras opções para a agricultura familiar, sim, ainda sobreviver? Opa, claro que sim. É por isso que é importante estudos como esse zoneamento ecológico econômico, que foi lançado agora recentemente, há pouco tempo pelo governo do estado, porque nesses zoneamentos você tem essa possibilidade de reservar áreas ou de designar áreas que têm essa vocação para a agricultura familiar, que tem que ser estimuladas pelo governo do estado para viabilizar a logística, para garantir assistência técnica. Então existe sim. Inclusive o governo federal hoje tem programas de produção de biodiesel estimulando a produção na pequena propriedade. Né? Então existe viabilidade econômica para a produção, por exemplo, em cinturão verde, no entorno de algumas cidades, porque aí você tem um mercado próximo. Isso garante, em alguns casos, condição de vida digna para esse trabalhador, fixando-o ao campo, mantendo-o fixado no campo. Ok, vamos então para mais um intervalo. E nós voltamos em seguida para o último bloco. O site do Tribunal Regional do Trabalho mudou de nome. Agora você poderá acessar o portal da Justiça do Trabalho de Mato Grosso através de seu novo endereço eletrônico, www.trt23.jus.br. Lá você encontrará as notícias do Judiciário Trabalhista diariamente atualizadas, serviços, consultas e muito mais. Não esqueça, www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho, Mato Grossense como você. Dinamizando ainda mais a prestação jurisdicional, o TRT da 23ª Região coloca à disposição do usuário o sistema de peticionamento eletrônico. Este sistema permite ao advogado enviar as petições iniciais e as complementares a serem juntadas a processos em andamento, e tem como características principais a segurança e eficiência. Para fazer uso desse serviço, é necessário apenas o cadastramento prévio que está disponível no site www.trt23.jus.br. Estamos aqui no programa Justiça do Trabalho na TV, entrevistando o professor Vitali Joannone Neto, da Universidade Federal. Professor Vitali, além de lecionar, que a gente sabe que o senhor é professor de História, eu gostaria de saber que outras atividades o senhor desenvolve na universidade, na área de pesquisa, na área de projetos. Bom, hoje na Universidade Federal de Mato Grosso eu ocupo uma função administrativa,
sou diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Eu tenho um núcleo de pesquisa em História, coordeno o núcleo atualmente e tenho um projeto de extensão em andamento. Esse projeto de extensão é o Balcão de Direitos, é financiado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos. É um pouco resultado dessa pesquisa que eu desenvolvi entre 2005 e 2007 sobre o trabalho escravo em Mato Grosso. Nós prestamos uma assistência jurídica para informação sobre direitos civis para a população carente na região metropolitana de Cuiabá. Estamos conversando com a Prefeitura Municipal. A Prefeitura, me parece, sinalizou, tem interesse em também participar desse projeto, seria ótimo. Essa atividade é desenvolvida por bolsistas da área do direito. E a gente tem alguns projetos que continuam a pesquisa do modo como a gente já vinha fazendo antes, esses projetos todos que vinham antes, que tratam da ocupação de Mato Grosso, da ocupação, modelos de ocupação, atividade econômica, transformações sociais. Então, eu tenho agora, saiu dia 9 agora de junho, um livro, eu escrevo, um capítulo do livro é meu, na UFRJ, sobre o trabalho escravo. Saiu um trabalho meu agora, recentemente, no Paraná, sobre a presença da Igreja Católica nesse processo de ocupação aqui no Mato Grosso. E vai sair agora, daqui mais uns 30 dias, um livro meu e de alguns alunos meus sobre o trabalho escravo em Mato Grosso. Esse livro que o senhor falou agora é o Fronteiras da Crença? Não, Fronteiras da Crença é a minha tese. Esse é o meu doutoramento, que trata da ocupação do norte de Mato Grosso, e o caso estudado aí é o caso do projeto Juína. Especificamente Juína e todo o entorno, toda a região do norte. Na verdade, a primeira parte do trabalho fala sobre o Mato Grosso de modo geral, o norte, o nortão, como se costuma dizer, né? E depois eu trato especificamente do projeto Juína, na segunda parte do livro. Vamos aproveitar para fazer um comercial do seu livro aqui. Claro que sim. É um livro muito importante para quem esteja interessado em conhecer um pouco da história da ocupação do nortão de Mato Grosso. Eu já dei dando uma folhada no livro aqui, interessantíssimo, e recomendo então aos interessados. Sim, conheço. Professor Vitali, o seu livro Fronteiras da Crença, onde que pode ser adquirido? Na editora da universidade, nas editoras daqui da cidade, comerciais, livraria Janina, Adeptos está à disposição, ou pela internet na livraria Cultura. Então está aí, os interessados no livro do professor Vitali, está à disposição nesses locais aí. O programa Justiça do Trabalho na TV agradece a sua atenção e o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso se coloca à disposição para esclarecer qualquer dúvida por meio do nosso endereço eletrônico que aparece no seu vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.